Que magia sublime é esta que existe nos alvoreceres? Que misteriosa alegria é esta que existe na infância? Que esplendor arrebatador é este, que nos alcança ao contemplar a natureza. Que beleza encantadora é esta que existe na arte. Você sabe o que é a Idade de Ouro? É o estágio da cultura ou da civilização com grande paz, beleza, harmonia e felicidade. Geralmente, essa condição cultural está relacionada às origens da humanidade, às ideias sociais primeiras, espécie de infância das raças humanas, quando tudo era jovem, novo e puro. Naturalmente, existia ali muita coisa daquilo tudo que se espera de uma sociedade perfeita, como pouca gente, solidariedade com o próximo, proximidade com a natureza, tolerância na religião e nos costumes e assim por diante. Mas também costumava haver muito mais, como seria um sistema de educação holística e permanente, onde todos os valores eram ensinados e experimentados de uma forma equânime e equilibrada, possibilitando, em decorrência, um alto teor de unidade nas instituições. É interessante saber que este quadro de harmonia está diretamente relacionado ao conceito antigo de paraíso, ou, na antiga Índia, Paradesha. A ideia naturalista de paraíso é, na verdade, bastante recente na humanidade, uma vez que a noção clássica é mesmo de harmonização entre natureza e civilização. Prova disto é que o conceito bíblico do Éden coincide com a região da Mesopotâmia, chamada comumente de berço da civilização. Salvo nos períodos pré-históricos da humanidade, aquele naturalismo mais radical pertence ao romantismo de séculos recentes, sendo antes uma resposta à carga de degradação da qualidade de vida das cidades europeias sob o processo de industrialização. Dicotomia esta que, lamentavelmente, ainda persevera nas utopias dos nossos tempos, mas que deverá ser logo superada pelo bem do todo. Certo que houve também, na Grécia clássica, os mitos arcadianos, representando uma inspiração para os românticos modernos, mas que também representou
uma resposta para as crises políticas e culturais das sociedades gregas. E ainda assim, o bucólico contexto arcádico é sempre retratado com traços de civilização, num modelo pastoril que também se poderia dizer Atlante ou mesmo Neolítico, cujas únicas edificações permanentes eram na prática aquelas destinadas aos cultos em geral. A Idade de Ouro costuma ser associada às teocracias antigas, porém esta não representa uma verdade plena. Para tentar deixar as coisas mais precisas, poderíamos falar de uma Idade do Diamante inicial e plenamente universalista, também conhecida em algumas tradições antigas, e ainda sem as classes sociais, como existe na primeira fase da Idade de Ouro ou anterior a ela. É ali onde são produzidos os arquétipos e modelos culturais de uma nova civilização, que serão vivenciados na sua plenitude na Idade Áurea, porque ali as ideias e as propostas ainda estão jovens e puras. Existe nisto tudo, portanto, certa mentalidade fundadora que transcende as ênfases socioculturais, e tal coisa também é conhecida como sinarquia, um sistema social com plurirepresentatividade, e, mais ainda, supera idealmente a própria necessidade da representação social, aproximando-se mais de uma democracia direta e participativa. As eventuais lideranças sociais existem ali mais por uma questão de ordem, de experiência pessoal e de comprometimento coletivo. Segundo a premissa cristã de que o maior de vós seja o melhor servidor. E agora chegamos então à grande questão. Você sabe que você também poderia viver numa sociedade da Idade de Ouro? Pois saiba que sim, isso é perfeitamente possível hoje em dia de acontecer. E não estamos falando de situações seletivas, elitistas, mas sim universais. E que, ainda que possa não acontecer e abarcar todo mundo de uma hora para outra, pelo menos será algo para todos e cada vez mais. Existem hoje ideias e propostas suficientemente sábias e generosas para impulsionar essas realizações com o poder de refundar as coisas, trazendo esperanças definitivas e sem ilusões para todos em algum momento das suas vidas. Uma das razões por que tal coisa volta a ser possível é porque nós entramos já num período da humanidade em que é não apenas possível, como também necessária, por se tratar de um momento de refundação das coisas. Gostaria de tentar demonstrar isto à luz de alguns fatos e tradições da história e da antropologia. É possível observar facilmente o importante ciclo cultural humano de 5.000 anos, aproximadamente, chamado de Eras Solares. Tal registro acha-se presente em muitas culturas, merecendo destaque a mesoamericana e a hindu. Nesta conta, teve início o período neolítico, que associamos ao momento atlante assinalado, como de elevado teor religioso. E depois aconteceu a chamada Idade dos Metais, a qual relacionamos ao período da raça ária que vem dominando o planeta desde então, seja como etnia ou cultura, através da disseminação da tecnologia e do urbanismo. É claro que estes ciclos também ocorreram antes do Neolítico, porém as mudanças sucedidas ali eram ainda mais subjetivas, uma vez que o ser humano recém estava organizando as suas estruturas culturais mais profundas,
como linguagem, artes e cultos, saberes sobre os ritmos da natureza e relações de parentesco. E agora, este ciclo solar termina uma vez mais. Mais exatamente, foi o sentido da famosa data maia de 2012, apesar das más interpretações leigas interpostas ao evento, já que os verdadeiros registros apenas falavam sobre a chegada de mensageiros de uma nova era. Ainda que a crise civilizatória também seja normal nestes momentos de transição e contemplada por muitas profecias. Vale saber, então, que os séculos finais deste ciclo têm a tarefa de empreender um resgate das energias do ciclo, provendo o contexto centenário do mesmo. E nesse sentido, a sétima subraça área corresponde à América do Sul, e especialmente ao Brasil, porta-voz de toda a profunda simbiose simbolizada pelo elemento centenário. Não obstante, estes momentos também trazem consigo toda a problemática inerente ao final dos ciclos, que é o oposto da Idade de Ouro, ou seja, a Idade Negra ou de Ferro, densa e separatista. O ocaso materialista da Era da Técnica apenas poderia ser profundamente temível como se apresenta. Até porque existem outros ciclos concluindo de forma concomitante, maiores e menores que as eras solares, como é o ciclo da Era Astrológica, de 2.200 anos, e a grande Era Cósmica do Manvantara, de 12.000 anos. Tal coisa é que realmente explica a profundidade da crise atual, porque acumula, ademais, o Kali Yuga ou Idade Negra de todo um Manvantara. Pois, se uma era astrológica marca apenas ciclos religiosos da humanidade e uma era solar define ciclos econômicos e culturais, o Manvantara já representa o ciclo de criação das espécies e subespécies humanas, de modo que é o próprio Homo sapiens sapiens que deve começar a sair de cena. Tal coisa não acontece sem graves transformações planetárias, como foram aquelas que ocorreram nos tempos da Atlântida, segundo pontua Platão corretamente, ao computar 12.000 anos desde então, quando o degelo da última glaciação começou a submergir as terras ocupadas pelos seres humanos. De qualquer forma, nisto tudo também está embutido os ciclos culturais humanos. Então, se faz necessário, de um lado, olhar atentamente para as origens, a fim de reaprendermos a arte da regeneração, e de outro lado, ver o que deve ser feito para que tudo também encontre um avanço real. E para que não parem dúvidas sobre tudo isso, esclarecemos que quando falamos sobre resgatar as origens, estamos falando sobre revalorizar e perseguir práticas e valores fundadores, implicando a um só tempo a melhora do próprio ser humano e também a melhora do sistema social, contemplando assim as medidas de Platão e de Aristóteles para a cura do ambiente social. O ser humano melhora através da educação permanente, juntamente a novas medidas e metas espirituais e culturais. E o sistema melhora através da simplificação das coisas,
em comunidades pequenas e mergulhadas na natureza, livres, porém, dos riscos do isolamento. Pois bem, para que estas sorridentes possibilidades possam se tornar uma realidade, basta a boa fé e a boa vontade das pessoas em arregaçar as mangas e fazer acontecer. Afinal, nada pode surgir pronto e do nada. Porque, como faróis para iluminar a escuridão, as orientações corretas já estão dadas para isso. Em termos gerais, inspiradas no resgate dos valores universais e sua adaptação aos novos tempos. A conquista da informação e da orientação correta representa a grande chancela para a oportunidade da renovação. A consecução de uma idade áurea está diretamente relacionada à ideia das chamadas terras de Dharma, que são regiões do planeta contempladas pela evolução e pela revelação da luz espiritual sobre a Terra. Deve-se considerar que uma das condições da perfeição está na direta revelação de um ensinamento puro, superior e completo, no direto vernáculo de uma dada sociedade, alcançando apenas de forma posterior e parcial outras partes do mundo. Tem sido previsto que as próximas terras de Dharma seriam as Américas, como foi antedito, e atualmente tal coisa começa a acontecer no Brasil, inclusive já em termos de renovação. E a grande proposta de síntese que existe já em nossos dias envolve a ideia da cosmópolis, ou comum cidade, tendo por detrás de si a fabulosa matese da sociologia do Novo Mundo, regada por uma pleiade de propostas institucionais renovadoras, graças às luzes projetadas pela filosofia perene sobre os novos berços do Dharma universal. Esta grande renovação possui na prática apenas uma forma para acontecer, para além dos carcomidos e insuficientes sistemas sociais viciados que buscam administrar um mundo em decomposição. Sempre poderemos trabalhar com a infiltração nos velhos meios. Porém, o mais importante estará naquele esforço coletivo de fazer as coisas novas acontecer. Do que o mais importante é mesmo o começo correto, sem isolamento excessivo e nem permeabilidade demasiada, antes filtrando a tudo. E, uma vez que este ideal almejado se manifeste, o exemplo passa a falar por si mesmo. Não por mágica meramente, mas porque o modelo inclui mesmo este esforço multiplicador. Esta nova sociologia, também chamada Sociologia Universalista das Américas, ou SUNA, apregoa que o Novo Mundo acha-se em construção e a sua sociedade em formação, de modo que, não havendo um passado economicamente consistente, antes precário, escravidão, indígenas degradados, não cabe falar em revolução, e sim de evolução. O que não significa que se quer dar ênfase ao aspecto econômico. Apenas não se aceita a miséria, a exploração, o preconceito e a desigualdade, tendo em vista a saída da exclusão social. Nisto é importante destacar, então, a questão da educação permanente, tratando de explorar ao máximo os potenciais superiores dos novos seres humanos, inclusive faculdades latentes em todos os homens e mais ainda nos filhos da nova era. Também podemos dizer que o processo se baseia nas aspirações da cultura alternativa, por uma vida mais natural, liberdade espiritual e fraternidade universal, em tudo inspirado nos princípios do socioambientalismo. Um grande diferencial é aprendermos a socializar esses princípios pela manifestação de maior tolerância e pela criação de estruturas sociais mais abrangentes.
mas nisto tampouco existe estresse, pois aprenderemos com a natureza a começar pequeno, e que tudo o mais é apenas a comunhão universal e a participação em tudo. Aquilo que se espera é uma confluência de valores universais em prol de um futuro comum, tendo como base para tudo o grande ágape social fundador de pertences e de vocações. De modo geral, a preservação do fluxo de capitais seria necessária, como sucede na economia nacionalista. No entanto, muita coisa também é possível de começar a fazer através da boa vontade, do entusiasmo e da solidariedade. Afinal, não é mesmo possível esperar a velha floresta morrer, para que a nova floresta venha à luz. Mesmo porque, apenas quando o novo surge, é que o velho fica realmente autorizado a desaparecer. Então, este é o convite para colocarmos novamente a mão na massa, para fazer o novo realmente acontecer, com grande diferencial em relação aos esforços das outras gerações, de que estaremos decididos agora a colocar também a mão nas massas, com o coração iluminado pelo amor à natureza, a Deus e à humanidade. Paz a todos vocês.